Olá, galera! Vamos continuar aí estudando as ligações químicas, né? Que aqui para nós no terceiro ano, como vocês já têm uma noçãozinha de que é eletronegatividade, eletropositividade, a gente pode dar uma avançada na matéria. Nós vamos para as ligações covalentes. Se você pegar a apostila, vocês vão ver que depois de ligações iônicas, que me parece que está na apostila 1 ou na apostila 2, não sei, as ligações covalentes, elas vêm depois das ligações metálicas lá na apostila. Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar as ligações metálicas para a gente estudar por último, tá? Então, nós estudamos ligações iônicas, agora a gente vai falar um pouquinho de ligações covalentes. Como nós já vimos que o objetivo do átomo fazer ligações químicas é adquirir estabilidade através da regra do octeto, dos 8 elétrons da camada de valência, e do dueto, né? O dueto são os átomos que estabilizam com 2 elétrons na camada, né? Igual nós já falamos, lítio e hidrogênio, né? Falamos também aí, olha, das ligações iônicas. Então, nós vimos que as ligações iônicas ocorrem entre metais e ametais, metais e hidrogênio, né? E fizemos as representações das fórmulas, né? Que foi na aula passada. Agora nós vamos falar das ligações covalentes. A palavra covalente significa compartilhamento ou emparelhamento de elétrons, né? Então, olha, nós vamos estudar aí as principais características das ligações covalentes, tá? Quais são as características dela? Primeiro, ocorre entre, olha que legal, é isso que vocês têm que guardar, tá? Ocorre entre ametais, Então, os ametais, só para a gente relembrar, essa maioria, né? Dos elementos da família 4, 5, 6 e 7A, tá? Ocorre entre ametais. Também pode ocorrer, olha, entre hidrogênio e hidrogênio, e também entre o hidrogênio e um ametal. Tá? Ó, ametais. Tudo bem? Então, essas seriam as características principais, igual nós vimos nas ligações iônicas, metal e ametal. Então, você vai distinguir, vai diferenciar um tipo de ligação a partir da natureza dos átomos. E essa natureza nada mais é a classificação deles em metais e ametais, tá? Outra característica muito importante, né, que nós vimos aí, seria quanto à força de atração entre o núcleo e a eletrosfera. Olha que chique, né? Lá no primeiro ano, quando nós estudamos, nós vimos que, os átomos da família 6, ou melhor, os ametais, são os átomos que apresentam maior eletronegatividade, não foi isso? Então aqui, olha, se eles ocorrem entre ametais, os ametais são mais eletronegativos, têm tendência a receber elétron, então as ligações covalentes ocorrem entre elementos eletronegativos. Tudo bem? Olha só, outra coisa importante que seria a representação dessas ligações, né? Igual lá nas ligações iônicas, nós vimos que há transferência de elétrons livres. E essa transferência de elétrons livres, ela é representada pela seta, igual eu mostrei, de onde ele parte até onde ele chega. Aqui nós vamos compartilhar, tá? E esse compartilhamento, ele é representado por quê? Por um círculo, né? Olha, o círculo aqui, compartilha, tá vendo? Então, compartilha elétrons livres, tá? Porque aqui nós vamos trabalhar com as ligações covalentes normais, tá? E essas ligações covalentes normais, o compartilhamento ocorre entre elétrons livres, tá? Agora nós temos aí a dativa ou coordenada, que é também uma ligação covalente, só que é mais específica, né? Ela vai ocorrer o compartilhamento de pares de elétrons, que a gente vai deixar para depois, né? Então, olha só, o ciclo, o que ele representa? O
compartilhamento ou emparelhamento de elétrons livres. Daí a palavra covalente, tá? Olha, compartilhamento. Então, quando ele fala compartilhamento, o que significa isso, né? Significa que o par de elétrons que foi formado, ele pertence aos dois átomos ao mesmo tempo. Igual eu vou mostrar para vocês aqui, olha, na representação das fórmulas, tá? Porque, olha só, vamos usar a lógica. Se os metais, eles são eletronegativos, muito eletronegativos, né, a tendência da eletronegatividade é aumentar no sentido deles, né, eles vão querer receber. Agora, como que aí eles vão adquirir a estabilidade, né, se todos dois têm que receber? Um vai doar para o outro, mas vai ficar deficiente. Então eles vão compartilhar. Então, a gente vê que o par de elétrons vai pertencer aos dois átomos ao mesmo tempo, né? Eu costumo até falar aqui, olha, que esse ciclo aqui que vai representar o compartilhamento é a mesma coisa que fosse aliança, o casamento, né? A aliança não é o símbolo ali do casamento, né? Você pode ver que ela não tem início e não tem fim. Então, quando você casa, olha só, você tem que compartilhar tudo que você tem, né, com a outra pessoa. Aqui é a mesma coisa. E o símbolo desse compartilhamento, dessa união, vai ser aliança. Aqui vai ser o nosso ciclo, tá? Isso aí só para vocês entenderem melhor. Então, compartilhamento ou emparelhamento. Emparelhamento. Vou colocar aqui em cima também de elétrons livres, né? Como eu disse para vocês, para a gente não confundir com o segundo tipo de ligação covalente, que é normal. Tudo bem? Então, essas seriam as características principais. Ocorre entre ametais, entre hidrogênio e hidrogênio, hidrogênio e ametais. Tudo bem? Então, olha, nós vamos partir agora para o próximo passo nosso, que vai ser as representações dessas ligações covalentes. Igual nós fizemos, olha, nas representações das ligações iônicas, onde nós utilizamos fórmulas, aqui também as representações, né, de passo a passo, de cada passo aqui, olha, que a gente vai demonstrar como que a gente fala? A estabilidade do átomo até chegar à molécula, né? Nós vamos partir por fórmulas, né? Representações igual nas ligações iônicas, tá? Então, vamos apagar aqui para a gente continuar e para a próxima parte, tá? Isso aí é mais uma recordação, né? Então, vamos lá. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com as fórmulas, né? Com as representações. A primeira fórmula que nós vamos trabalhar, você vai ver que é a mesma fórmula lá das ligações iônicas, né? Que é a fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica, igual nós vimos, fórmula, representação eletrônica dos elétrons de quê? Da camada de valência, né? Eu não falei aqui, porque eu falei muito na introdução e também falei nas ligações iônicas. Sempre a gente vai trabalhar com a camada de valência, porque ela que é a representação da estabilidade do átomo, né? Dele ter 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Ou a gente vai chamar também de fórmula de Lewis. Tudo bem? Olha só. Cuidado, sempre associa fórmula de representação eletrônica dos elétrons, tá? Então, eu vou pegar aqui como exemplo, porque cada fórmula eu vou mostrar para você através de exemplos, né? Nós vamos usar aqui o primeiro exemplo, né? O átomo de cloro, né? Olha só, o cloro, ele tem 17 elétrons. O que é o meu objetivo? O meu objetivo é simplesmente formar a substância. Igual nós falamos também no início, né? Eles se ligam para adquirir estabilidade. Então, eu vou partir de átomos e vou formar um novo composto. Lá nas ligações iônicas, nós partimos da ligação entre o metal e o metal, né? E produzimos um composto iônico, tá?
Agora, nós não estamos trabalhando mais com metais e ametais, nós estamos fazendo ligações entre ametais. Então, nós não vamos formar um composto iônico, nós vamos formar um composto molecular, ou simplesmente uma molécula, tá? Então, a ligação entre os ametais vai produzir compostos covalentes ou moleculares, ou simplesmente uma molécula. Tá? Então, o que é o meu objetivo? Eu quero produzir a molécula de cloro, né? Depois nós vamos produzir um oxigênio do ar atmosférico. Não é isso? Olha, então, o primeiro passo, né? Igual nós vimos, você pode trabalhar com a distribuição eletrônica, igual nós já mostramos, né? Ou simplesmente você vai trabalhar com o número de elétrons da camada de valência, como? Identificando o elemento na tabela, né? Só lembrando que o número de elétrons da camada de valência corresponde à família que o átomo se localiza. Então, vamos lá. O cloro, ele está na família 7A da tabela periódica. Como eu quero formar uma molécula de cloro, eu quero formar a partir de uma substância simples, eu vou trabalhar com o mesmo átomo, tá? Então, vamos lá, ele pertence à família 7A da tabela periódica. Então, a partir daí, eu já vou fazer as representações da fórmula eletrônica, tá? Então, eu vou pegar o cloro, né? Está na família 7A. De novo, olha, igual nós estamos vendo, estudando aí em todas as aulas. Eu tenho que organizar os elétrons da camada de valência, né? Olha, porque aqui, olha, como o nosso objetivo é trabalhar com os ametais, a tendência dos ametais é receber elétron, porque ele está acumulando elétron. E como que nós vamos organizar? Como o objetivo é obter 8, nós vamos organizar esses 8 elétrons a partir de pares, igual nós falamos, né? Através de pares. Então, e aqui, olha, nós falamos compartilhamento de elétrons livres. Então, você tem que representar o elétron livre, levando em consideração o número de elétrons da camada de valência, né? Então, família 7A, tem que fazer uma ligação, ó, só pode fazer uma ligação. Deixa eu colocar aqui em verde, só para chamar a atenção de vocês, ó. Aqui, ó. Ele vai fazer uma ligação. Então, olha só. Tinha 7, ele tem que fazer uma ligação, porque depois ele vai ligar com o outro e ficar com 8, né? Então sobrou 6. Como que a gente pode organizar esses 6? Olha, é pares, formou pares, é só organizar. 6 elétrons vão formar quantos pares? 3, né? Ó. Então 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Olha, os elétrons da camada de valência. Ah, olha, esse realmente é. Vou fazer a distribuição eletrônica só dele. Tá? Ó. Então, o cloro tem 17 elétrons, só para provar para vocês. Ó. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ó. 2 e 2, 4, e 6, 10, 12, 17. Tá vendo? Olha, então ele tem uma camada de valência, a terceira. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Então, como o meu objetivo é produzir a molécula de cloro, né? Uma substância simples, então eu vou pegar outro átomo de cloro. Isso, ó, eu vou tentar estabilizar. A mesma coisa, o átomo de cloro tem que fazer uma ligação com um elétron livre, tá? Aqui vocês colocam bolinha, né? Que geralmente são os símbolos que a gente representa os elétrons. E aqui você põe xizinho, você não ficar perdido, tá? Olha, então sobraram 6 elétrons. Então, vou organizar em pares, ó. Tá vendo? Pronto, olha. Essa seria a primeira parte aqui, olha, da representação da fórmula eletrônica. Laurenza, já acabou? Não. O que eu tenho que fazer agora? O que é mais importante? O que eu fiz aqui seria o quê? As representações dos átomos, tá? Das camadas de valência. Agora eu vou finalizar, eu vou concretizar a representação da fórmula eletrônica com a estrutura de Lewis. Eu vou compartilhar os elétrons livres, olha, utilizando um ciclo. Eu queria chamar a atenção de vocês, né? Que eu vi muito disso nos exercícios que vocês fizeram de ligações iônicas na hora em que vocês iam
estabilizar o átomo, você está usando aqui o círculo. O círculo, ele é utilizado numa ligação covalente, é onde vai compartilhar. Então eu vi muito aí nos exercícios de vocês, né, vocês estabilizando lá o metal com metal, ligação iônica, utilizando o círculo. Toma bastante cuidado, tá? A estabilização na ligação iônica, né, a representação é pelo vetor, pela seta. Aqui nas ligações covalentes, lembra, ó, compartilhar, covalente, significa emparelhamento, tá? Então, a partir daí, a gente vai falar assim, ó, o átomo já estabilizou? Com certeza, né? Porque os dois átomos têm esse par de elétron compartilhado. Então, vamos ver se tem 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilizou. Esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Já está estabilizado. Então, a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, ela já está totalmente representada aqui para nós, tá? A partir daí, nós vamos para a segunda etapa, para a segunda representação. Então, não vou usar representação, e sim fórmula estrutural plana, tá? A fórmula estrutural plana é uma maneira que nós temos, né, de praticamente simplificar a fórmula eletrônica. Nessa simplificação, o que você vai representar? Você vai representar os átomos e o compartilhamento de elétrons, onde houve o compartilhamento de elétrons. Só que nesse caso, o compartilhamento de elétrons você vai representar por um traço, tá? É o que nós chamamos de forma estrutural plana, ou chamamos também de forma de Kekulé, tá? Olha, Kekulé. Então, gente, essa aqui é a que a gente mais utiliza, né? Quando você pega aí, olha, se você vai analisar uma apostila, um livro, né? Principalmente lá nas cadeias carbônicas que nós já estudamos, não é isso? Você pode ver que a maioria das vezes a fórmula que nós vamos utilizar vai ser a fórmula estrutural. Porque já pensou, né? A gente pegar uma cadeia enorme e representar todos os elétrons, vai virar uma bagunça, não é isso? Então, na fórmula estrutural, o que você vai fazer? Você vai representar os átomos, né, ó, cloro e cloro. E a partir daí, você vai identificar o número de ligações, né, que é onde ocorreu o compartilhamento. Ó, você vai representar por um traço, tortinho e tudo bem. Ó. Cloro e cloro, só isso que você vai fazer. E para finalizar, nós já vamos ter aqui, olha, a fórmula molecular, ou seja, a fórmula já do composto formado, né? Que nós vamos chamar de fórmula molecular. Essa fórmula molecular é a mais fácil de todas, né? Porque ela você vai identificar o átomo e a quantidade desses átomos, né? Essa quantidade de átomos nós vamos chamar de atomicidade ou de índice, tá? Então vamos ver, nós usamos o cloro ou melhor, nós usamos o cloro, o átomo de cloro, e qual a quantidade dele? 2. Então vai ser Cl2. Tá vendo? Olha. Então, olha, vocês podem ver que eu usei 3 passos aqui, olha, para representar as nossas ligações covalentes. Então, partimos da fórmula de Lewis, depois estrutural e chegamos no final, que é a fórmula molecular. Tudo bem? Então, eu vou dar mais exemplo para vocês, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é muito simples, muito fácil, né? Principalmente porque a quantidade de cloro aqui é proporcional, né? Então fica fácil, 1 para 1. É isso, olha. Agora, olha só, eu vou pegar com vocês aqui, olha, o enxofre e o oxigênio, tá? Olha, um outro exemplo que a gente vai utilizar aqui, ó. Eu quero formar uma molécula, um composto constituído de enxofre, que se localiza na família 6A da tabela periódica, e o oxigênio, que também está na família 6A. Se está na família 6A, qual o número de elétrons em camada de valência? Vai ser 6. Então, nesse caso, para os dois átomos estabilizar, eles têm que ter
8 elétrons, né? Então, cada um vai ter 6 elétrons na camada de valência. Então, nós vamos para a primeira fórmula, que é a fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis. Essa estrutura de Lewis vocês não podem esquecer, tá? Que eles pedem muito em prova. Eles geralmente não usam fórmula eletrônica, e sim fórmula de Lewis. Tá bom? Olha. Então, vamos lá. Então, vou identificar o primeiro elemento, que é o enxofre. Olha só, família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência. Igual eu falei para vocês, o objetivo deles é formar pares. Então, tem 6 elétrons. Se tem 6 elétrons, eles vão ter que compartilhar mais 2 elétrons. Não é isso? Então, na organização, quantos elétrons livres ele vai ter? Olha, ele tem que formar 2 pares. Não é isso? Então, ele vai ter que ter 2 elétrons livres, né? Então, vamos lá. Primeiro, identifica os elétrons livres, ó, que aí fica mais fácil. Ó. Tem que fazer 2 ligações, tem que formar 2 pares e 2 elétrons livres. Sobraram quanto? Tem 6. 2 são livres, sobraram 4. Esses 4 a gente vai organizar em 2 pares. Tá vendo? Ó? Pronto. Agora vamos para o oxigênio. Que legal. O oxigênio também, família 6A, mesma coisa. Tem que fazer 2 ligações, tá vendo? Então tem 2 elétrons livres. É isso? Como está na família 6A, sobraram 4. Então 4 nós vamos representar por 2 pares. Então ele tem quantos elétrons na camada de valência? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aí é que são elas, né? E aí, como nós vamos fazer? Todos os dois são metais, todos os dois têm tendência a aproximar átomos um do outro, né? Porque são eletronegativos. Então, nós vamos fazer o compartilhamento desses elétrons livres, né? Olha, por que é bom organizar? Porque você vai ver, você vai observar no átomo quando é que já houve a formação. Agora, você vai lá e coloca tudo junto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo misturado, né? Aí, olha, você vai lá e liga, tudo bem, mas você organizando, você vai ver que, olha, eu compartilhei esses 2, olha. Então, quer dizer, se esse aqui está livre, é porque tem que ser compartilhado com alguém. Esse aqui é a mesma coisa, está livre, vai ter que ser compartilhado com alguém. Agora, se você coloca tudo embolado, você vai ficar perdido. Então, é uma maneira de você facilitar, tá? Olha, a estabilidade do átomo. Pronto, olha. Compartilhei. Agora a gente vai ver que os 2 átomos têm 8 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Olha, todos os 2 já estão estabilizados. E nós vamos formar um monóxido de enxofre, tá? Vamos para a segunda parte, que vai ser a fórmula estrutural, plana, né? Aqui a gente vai trabalhar também com fórmulas geométricas, já, tá, gente? Por isso que eu tô falando fórmula estrutural plana, tá? Olha, ela está no plano. Plano de quê? No plano do quadro. Eu vou representá-la no plano do quadro, eu vou representá-la no plano do caderno, como que você representa. E a geométrica, mais na frente vocês vão ver que a gente vai comparar com figuras geométricas. Então a gente vai ter que trabalhar com a imaginação, né? Mas tem alguns critérios para isso, com certeza, tá? Então a fórmula estrutural. Estrutural plana, tá? Então vamos lá? Nós vamos representar os átomos, né? Ó, enxofre e o oxigênio. E a partir daí nós vamos representar, né, cada par de elétron formado por um traço. Então, entre o enxofre e o oxigênio, nós temos aqui um compartilhamento e aqui nós vamos ter outro compartilhamento. Tá vendo? Então, nós temos aqui a formação de uma ligação dupla, tá? Agora, o próximo é só para a gente finalizar também o outro exemplo. Eu vou dar um meio complicadinho, né? Porque o pessoal sempre erra, então eu gosto de dar esse exemplo aqui, tá? O próximo. Então, fórmula molecular. Então, vamos lá, fórmula molecular. Você vai identificar os tipos de átomos, que é o enxofre mais o oxigênio, a quantidade deles. Você utilizou um átomo de enxofre e um oxigênio.
aqui no número de ligações não tem nada a ver, tá? Então não é nada de S2 não, é a quantidade de átomos que você utilizou, tá? Olha, então vai ser SO, que é o monóxido de enxofre, tá? Podemos para mais um exemplo? A gente vai continuar na próxima aula, tá?